O que está acontecendo na Venezuela? O governo Trump decidiu sequestrar o presidente venezuelano e agora ele está nos Estados Unidos. Mas não parece que eles realmente consigam mudar todo o governo na Venezuela. Qual é a sua compreensão do que está acontecendo lá, considerando a situação da Venezuela? Bem, acho que precisamos colocar isso na perspectiva mais ampla possível. Trump continua citando a doutrina Monroe, dizendo que essa é a nossa esfera de influência. E o relatório de segurança nacional que saiu no mês passado continua dizendo que vamos olhar o mundo em termos de esferas de influência. E Trump diz que a Venezuela faz parte da América Latina. Essa é a nossa esfera de influência. Nós a temos. O que ele não disse é que a nossa esfera de influência é, na verdade, o mundo inteiro. Nossa esfera de influência também está no Mar do Sul da China, bloqueando as relações da China com Taiwan e interferindo em suas relações com o Japão e as Filipinas. Nossa esfera de influência está na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Então a China, na verdade, não tem sua própria esfera de influência, nem a Rússia, nem qualquer outro país. Quando ele diz que a América Latina é nossa esfera de influência, ele está dizendo que nenhum outro país tem qualquer esfera de influência em outro lugar que possa ameaçar a política dos Estados Unidos. Então a questão principal é, qual é a política que ele está aplicando à Venezuela? E, obviamente, no caso da Venezuela, trata-se de petróleo, porque é basicamente tudo que a Venezuela tem neste momento. Gostaria de enfatizar isso e enquadrar a maior parte desta discussão, e eu já conversei sobre isso com Richard. Quais são os elementos principais? Eu tenho 5 elementos da ordem baseada em regras dos Estados Unidos. Quais são essas regras de que eles tanto falam? O que a Venezuela ilustra é que o controle do petróleo mundial é o elemento mais importante na tentativa dos Estados Unidos de controlar outros países. Porque, como dissemos na semana passada e acho que na anterior também, se você consegue controlar o comércio de petróleo, então é capaz de desestabilizar as economias de outros países por meio de sanções. Você pode fazer com qualquer outra economia. China, Rússia, Índia, Europa, exatamente o que os Estados Unidos fizeram com a Alemanha e a União Europeia quando destruíram o gasoduto Nord Stream. E quando disse à Alemanha, bem, embora parte do Nord Stream 2 ainda esteja funcionando, não comércio com a Rússia, e estamos impondo sanções ao comércio. Esse foi o primeiro momento em que a ordem baseada em regras dos Estados Unidos se tornou o exato oposto do direito internacional e das normas das Nações Unidas estabelecidas em 1945. Todo país deveria ter o direito soberano de fazer o que quiser, de comerciar com quem quiser. Quando os Estados Unidos defenderam o livre comércio e a ausência de controle sobre o comércio, o verdadeiro foco era encontrar uma forma de desmantelar o Império Britânico, a área da libra esterlina, e permitir que a Índia, outras colônias, a Argentina e outros países que haviam acumulado reservas durante a Segunda Guerra Mundial e estavam cheios de dinheiro, pudessem comerciar livremente com os Estados Unidos, em vez de tomar uma dessas regras que obras digas regras. Bem, agora os Estados Unidos não têm mais um superávit comercial em produtos industriais. O país já não possui o poder industrial, nem a força econômica avassaladora que tinha em 1945. Muito pelo contrário. Tornou-se dependente de outros países, da China, mas também de outros, para fornecer seus produtos manufaturados, e tornou-se um devedor internacional, o que fez com que outros países ficassem cautelosos em continuar reciclando todos os seus superávites em transações correntes para o dólar. Assim, os Estados Unidos basicamente tentam dizer: temos um privilégio único. Podemos controlar o que outros países fazem com seu petróleo, para quem podem exportar, de quem podem importar. Podemos dizer: vocês não podem exportar para determinados países, não podem exportar para a China ou para países que não seguem as políticas americanas.
e só podem comprar de produtores de petróleo que estejam na órbita dos Estados Unidos. Você não pode comprar da Rússia ou do Irã e agora da Venezuela, a menos que seja por meio de nós. Então, o que Trump fez foi dizer que de agora em diante todas as exportações de petróleo venezuelano, mesmo que sejam destinadas à China, serão enviadas para os Estados Unidos, para a Flórida. Ele vai descarregar o petróleo, colocá-lo na reserva dos Estados Unidos, e então os Estados Unidos, em nome da Venezuela, vão cobrar o que ele disse ser provavelmente $1 trilhão que gastamos, ou vamos gastar com navios de guerra ao redor da Venezuela. Tudo isso é o nosso custo por ajudar a Venezuela a exportar petróleo nos termos dos Estados Unidos. Assim, vamos nos reembolsar pelo custo de ir à guerra com a Venezuela, exatamente como fizemos com o Iraque. E em seu primeiro mandato, o presidente Trump disse que, bem, nós vamos para o Petrodoristana, fomos completamente reembolsados pelo custo para salvá-lo do presídio de Saddam Hussein. Richard, parece que você ibis pessoas. O quê? Não consigo te ouvir. Sim, pode falar, Michael. O quê, Richard? Você consegue me ouvir, Richard? Sim. Sim, é. O que aconteceu, Nima Khorshid? Não sei. Por um momento se expressava algum segundo. Tudo bem. Suspeito que o problema esteja do seu lado. Bem, então vou para o próximo ponto. Vá em frente. Não sei onde parei. O segundo elemento desse controle dos Estados Unidos sobre o comércio de petróleo, novamente no caso da Venezuela, é que o comércio de petróleo deve ser precificado em dólares, e o pagamento do petróleo deve ser feito em dólares americanos. Tudo isso faz parte do princípio que os Estados Unidos impuseram aos países da OPEP em 1974. Quando a OPEP quadruplicou o preço do petróleo, os Estados Unidos disseram, bem, o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado, sob Kissinger, disseram, vocês podem cobrar o quanto quiserem pelo petróleo. A América não precisa possuir os recursos petrolíferos de outros países para controlar o comércio de petróleo. Tudo o que precisa fazer é encontrar o marketing, os acordos e o destino dos superávites comerciais que os exportadores de petróleo obtêm. Bem, os Estados Unidos disseram, claro, vocês podem assumir o controle das companhias de petróleo americanas, britânicas e de outros países da OPEP, e podem cobrar o quanto quiserem. Mas há duas condições que precisam cumprir. Primeiro, todo o petróleo deve ser precificado em dólares, e todas as receitas de exportação devem ser guardadas em títulos norte-americanos, principalmente títulos do Tesouro dos Estados Unidos, títulos corporativos e depósitos bancários. Foi isso que criou o mercado do petrodólar em 1974 e 1975. A regra do petrodólar é que os lucros das exportações de petróleo devem ser emprestados ou investidos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos acabam sendo os beneficiários do comércio de petróleo da OPEP. E é exatamente isso que eles querem fazer na Venezuela. Trump disse que todos os pagamentos pelo petróleo venezuelano feitos pelos Estados Unidos, sob controle do petróleo da Venezuela, serão, é claro, precificados em dólares, e todos serão guardados em uma conta nos Estados Unidos. Assim, se a Venezuela fizer algo que os Estados Unidos não gostem, eles podem confiscar os dólares. Assim como disseram ao Banco da Inglaterra, vocês podem pegar o ouro da Venezuela e confiscá-lo. Isso significa que os lucros do petróleo venezuelano, mantidos em nome do país em bancos norte-americanos, serão uma forma de manter a Venezuela como refém. Então esses são 3 pontos até agora. O quarto ponto é como realmente manter o petróleo como a chave da energia. A política dos Estados Unidos sob Trump é que vamos nos opor a todas as fontes alternativas de energia ao petróleo. Isso significa que estamos nos opondo à energia verde. Tudo isso será desencorajado. Não vamos aderir ao Clube de Paris de proteção ambiental. Vamos negar o aquecimento global.
E não apenas vamos impedir que outros países tenham uma alternativa ao petróleo, mas também vamos impedir que os próprios Estados Unidos tenham uma. A primeira coisa, no primeiro dia em que Trump estava assinando todas as suas ordens presidenciais, ele disse: vamos cancelar todos os subsídios que temos dado aos parques eólicos nos Estados Unidos, alguns já em construção. Vamos cancelar os parques eólicos porque o vento está competindo com o petróleo. E queremos uma economia baseada no petróleo aqui, assim como queremos em todo o resto do mundo. Just as we want it all over the rest of the world. And we're opposing solar panels because E estamos nos opondo aos painéis solares porque, bem, que vergonha é essa? A China é a principal produtora de painéis solares em todo o mundo. E se você permitir que outros países tentem descarbonizar o uso de energia, eles farão isso comprando painéis solares chineses. Isso não apenas ajudará o balanço de pagamentos e o comércio da China em vez dos Estados Unidos, mas também reduzirá o papel do petróleo na economia mundial. E, se você reduz o papel do petróleo na economia mundial, está tirando uma das principais alavancas que a política externa americana usa para controlar outros países. Porque quando Trump diz, Trump, na verdade, é o presidente mais inseguro que já tivemos. The most insecure president we've ever had. He says we have to do this because I'm very Ele diz, insecure. temos que fazer isso porque sou muito inseguro. Se a Venezuela pode vender petróleo para outros países, isso significa que perdemos o controle sobre nossa capacidade de forçá-los a seguir as regras da ordem dos Estados Unidos. E há um país que, segundo ele, é ainda mais ameaçador para a segurança americana do que a Venezuela, a Groenlândia. Ele disse há alguns dias que a Groenlândia é uma grande ameaça, que para nos defendermos precisamos invadir e tomar a Groenlândia, talvez transformá-la no Kingetermaus Estado, porque há todos esses navios chineses e russos perto da Groenlândia. E isso me faz sentir muito inseguro. Bem, por um lado, os Estados Unidos estão dizendo à Europa, vocês precisam ceder e se render rapidamente a todos os termos que impusemos, as tarifas que aplicamos, porque somos seus grandes defensores. Nós somos o grande defensor, protegendo vocês contra a capacidade da Rússia de invadir e reconstruir a União Soviética, marchando diretamente pela Polônia e pela Alemanha até a Europa. Mas temos medo da Groenlândia. Temos medo da Venezuela. O fato é que estamos realmente nos sentindo ameaçados por todos, e é por isso que temos essa nova Guerra Fria. Então, acho que se pode dizer que a quinta característica da ordem baseada em regras dos Estados Unidos é que nenhuma lei ou direito internacional se aplica para limitar as regras e políticas americanas. E, essencialmente, é por isso que não apenas Trump, mas também seu assessor de segurança nacional, Stephen Miller, disseram que a lei da América é a força faz o direito. America's law is might makes right, and that's not very nice to say, but now we can come right out and say it. E isso não é algo muito agradável de se dizer, mas agora podemos simplesmente dizer isso, sem hipocrisia, dizendo, bem, as Nações Unidas têm essas regras, e a sua Assembleia Geral deveria ter autoridade para nos dizer para parar de fazer coisas de que não gosta. Pois bem, a Assembleia Geral nos criticou quando capturamos Manuel Noriega no Panamá, e vai nos criticar agora. Mas a ONU não tem um exército. Só nós temos um exército. E o fato é que, mesmo que a Assembleia Geral vote para nos criticar e diga o que você está fazendo é contra o direito internacional, Sr. Trump, Trump pode simplesmente responder, bem, e o que vocês vão fazer a respeito? Trump can say, well, what are you going to do about it? First of all, we're going to veto. Antes de tudo, vamos vetar no Conselho de Segurança qualquer ação que vocês possam tomar, mesmo que tivessem um exército. Portanto, o fato é que não há nada que possam fazer a respeito. E eu poderia citar declarações de Stephen Miller e Trump, mas elas estão por toda parte, no Wall Street Journal, no Financial Times e em outros jornais, dizendo que todo o princípio sobre o qual o direito internacional deveria se basear é a soberania nacional. Cada nação no controle de suas próprias políticas, não subordinada à declaração dos Estados Unidos de aqui está com quem você pode ou não pode comercializar, seja petróleo ou outras coisas. E aqui está a moeda com a qual você deve negociar, com dólares americanos, não com nenhuma das moedas dos BRICS, como as da China,
da Rússia ou de outros países. Tudo isso é uma completa inversão de tudo que foi apresentado como valores democráticos ocidentais. Tudo isso acabou. É por isso que o que está acontecendo na Venezuela é a ilustração perfeita da violação pelos Estados Unidos de todos os princípios que deveriam representar o direito internacional, a democracia e, de fato, o progresso da civilização. E é por isso que o que Trump está fazendo é um ataque aos próprios princípios que deveriam ser os da civilização em geral. Eles já não são mais os da civilização ocidental. É isso que torna tudo tão irônico. Que os defensores do direito internacional contra essa situação sejam a China, a Rússia e os países que os Estados Unidos estão denunciando como adversários. Richard, vá em frente. Gostaria de ampliar ainda mais do que o Michael fez aqui, já que o mundo todo está tentando entender o que o governo do Sr. Trump busca. Vou começar com um paralelo histórico. A singularidade do capitalismo está em muitas coisas, mas uma delas é que as duas guerras mundiais, as piores da história humana, são críveis como produtos do capitalismo. O capitalismo é um sistema em que cada empresa sobrevive apenas se crescer. Não há lógica ou justificativa para a comunidade como um todo em ter cada produtor forçado a se expandir, porque é isso que a sobrevivência exige. Essa é uma organização irracional. Uma organização racional envolveria decidir quem deve crescer, quem deve encolher, por que faríamos isso e ajustar os padrões de desenvolvimento às necessidades que as pessoas compreendem e expressam. Mas não temos um arranjo racional. Temos um irracional, no qual todo capitalista que toma decisões sobre reinvestir em seu próprio negócio é levado a crescer. Você é recompensado se o fizer e punido se não o fizer. No mercado de ações, pelos bancos dos quais depende e pelos trabalhadores que espera que venham para sua fábrica, seja ela qual for. Essa loucura expansionista significa que é apenas uma questão de tempo até que a expansão do país A e de seus capitalistas colida com a expansão do país B e de seus capitalistas. E essa expansão e esses atritos acabam explodindo, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial e novamente na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que os Estados Unidos estão agora em uma viagem de morte, caminhando para a Terceira Guerra Mundial, pela mesma razão básica. Steste para Senior Grocery. Its industries need to grow. But the problem is, so do the industries of... Mas o problema é que o mesmo acontece com as indústrias da China. O mesmo acontece com as indústrias de todo o resto do mundo. E isso não vai dar certo, porque elas não têm inteligência nem perspectiva para sentar e encontrar uma forma racional de fazer isso. Então, agem de maneira irracional, cada uma dentro da loucura de sua situação nacional isolada. É claro que Michael está certo. Isso não é um sistema de esferas de influência, porque os Estados Unidos nunca desistiram de seu sonho capitalista de controlar o mundo inteiro. É claro que a esfera de influência significa que podemos tomar o petróleo da Venezuela, sequestrando seu líder, e literalmente ao mesmo tempo interferir com um navio que faz negócios com a Venezuela, mesmo que esse navio esteja no Mar do Norte, na Europa. Onde está a esfera de influência? Qual é o limite? Hoje ou ontem, o Sr. Trump anunciou que vamos, deixe-me citá-lo agora, fazer o que Lindsey Graham propõe. Só esse fato já deveria ser suficiente para avisar que vem loucura por aí. E lá estava, o governo dos Estados Unidos, com o Sr. Trump em concordância, vai, e cito, punir os líderes da Índia, do Brasil e da China porque eles comercializam com a Rússia. Então, onde a esfera de influência é limitada? Só é uma esfera se for diferente de outras esferas. Caso contrário, você está pegando sua irracionalidade e a impondo à linguagem, o que, é claro, não surpreenderia ninguém que saiba como a loucura funciona. Mas ainda não terminamos, nem começamos a terminar. O petróleo é uma mercadoria complicada. Oil is a complicated commodity.
And energy, which is what oil is used for, is E a energia, que é para o que o petróleo é usado, é ainda mais complicada. Existem maneiras alternativas, além do petróleo, de gerar energia, e o mundo inteiro está experimentando com elas. Michael tem razão. Os Estados Unidos decidiram não participar do que o resto do mundo entende como um momento de racionalidade. Não destrua o planeta. Você não precisa fazer isso. Pode usar o vento, o oceano, o sol e outras forças naturais. O mundo inteiro está empenhado nisso. Os Estados Unidos decidiram não fazer o mesmo. Os Estados Unidos estão se contendo. Agora, tenha isso em mente quando eu lembrar você de uma citação muito famosa de Karl Marx. O capitalismo morrerá quando deixar de ser o agente do desenvolvimento dos meios e das forças produtivas e, em vez disso, se tornar um entrave ao desenvolvimento econômico. On economic development. What the United States is doing. O que os Estados Unidos estão fazendo, indo contra toda a lógica racional dos combustíveis não fósseis, é a concretização do que Marx disse que aconteceria e do que já aconteceu no passado. O capitalismo surgiu no mundo celebrando sua própria capacidade de desenvolver os meios de produção. No caso do capitalismo, de passar da dependência dos animais para a dos motores, da dependência da madeira para a do metal e da capacidade de moldar e combinar metais. O que de fato fez? Estava promovendo o avanço da tecnologia. Este é um sistema que agora se tornou o inimigo. Alguns de vocês conhecem o nome Luditas, um famoso grupo de pessoas que no final do século XVIII e início do século XIX eram trabalhadores, especialmente das indústrias têxteis, que foram substituídos pelas novas máquinas, as máquinas de fiar, as máquinas de tecer. The spinning machines, the weaving machines. And in their upset at losing their jobs, E em sua raiva por terem perdido seus empregos, essas pessoas entraram nas fábricas à noite e destruíram as máquinas. Literalmente as quebraram. Foram ridicularizadas. Olhem como vocês são tolos, tentando conter a tecnologia. Ela vai vencer. Pois é. Mas agora os Estados Unidos estão tentando conter o carro elétrico, o substituto elétrico para a queima de combustível. Está tentando impedir o desenvolvimento dos meios de produção, restringindo-os de forma estreita ao que é lucrativo para as poucas indústrias americanas que ainda existem. Uau! Essa é uma condenação que vai muito além deste ou daquele setor da Venezuela ou de qualquer outro país. É o capitalismo chegando ao fim. Coming to the end. Its own irrationality impressing itself. Sua própria irracionalidade se impondo sobre seu próprio povo, já incapaz de encobri-la com palavreado. Sim, o Sr. Miller e os outros cabeças-ocas lá em cima conseguem dizer, é tudo uma questão de força. Você sabe, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro entendeu que aquele tinha sido o pior conflito que já havíamos visto. Foi feito um esforço, chamado Liga das Nações, para que os países se unissem e não fizessem uns aos outros o que o Sr. Trump acabou de fazer com a Venezuela. Os alemães se recusaram a cumprir o acordo porque haviam sido deixados de lado em todo o processo, e os japoneses fizeram o mesmo. Então eles se recusaram e a Liga das Nações se dissolveu. E depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, ainda mais horrível. World War II, even more horrible. And we made the effort again. This time we called it. E nós fizemos o esforço novamente. Desta vez, chamamos de Nações Unidas em vez de Liga das Nações. A ideia era reunir todos, fazer com que os Estados Unidos e a União Soviética conversassem, tentassem resolver as coisas. Por quê? Para que não fizessem um ao outro o que o Sr. Trump fez agora. E se fizessem, que tentassem disfarçar, que entendessem que precisavam arranjar alguma desculpa, algo assim. E essas desculpas às vezes eram frágeis, sem dúvida. Mas eles se mantiveram firmes por causa da sabedoria desses esforços, considerando o que a guerra significava naquela época, o que é ainda menos do que significaria agora. Então dizer que não apenas vamos fazer isso, e fazer muito, mas que não nos importamos. But we're not going to, we don't care. We want to dismantle even the... Queremos desmantelar até mesmo o esforço, as palavras, a linguagem. Nada disso vai permanecer. Vamos continuar até que nos parem.
E veja bem, a mensagem para o mundo já é que os Estados Unidos estão fora de controle para qualquer cidadão racional deste planeta. Agora, isso vai levar tempo, sem dúvida, e não posso prever quanto, não mais do que qualquer outra pessoa pode. Mas à medida que os países se reúnem e se conectam para escapar da guerra tarifária, eles também vão se reunir e se conectar para evitar o sequestro de seus líderes e o esforço de controlar commodities essenciais como o petróleo, tudo em uma tentativa de manter o império morto. Digo isso com verdadeira confiança, e não acredito em prever o futuro. I don't believe in predicting the future. I don't think I have that capacity any more than anyone. Não acho que eu tenha essa capacidade mais do que qualquer outra pessoa. Mas essa já é a lógica. Na semana passada foi publicado um artigo que eu li, produzido, não me lembro exatamente, acho que por um economista do Goldman Sachs e outro de outro lugar. Eles fizeram os estudos mais detalhados até agora sobre o impacto das tarifas impostas pelo Sr. Trump, levando em conta todas as isenções e adiamentos. Quem pagou pela tarifa? Os dois economistas americanos que fizeram o trabalho para uma instituição conservadora americana chegaram à seguinte conclusão: a imensa maioria de todo o dinheiro arrecadado com as tarifas foi paga pelos americanos. Era apenas mais uma tarifa. It was just another Exporters did not lower their prices. Os exportadores não reduziram seus preços para escapar do impacto. Não reduziram. O que os exportadores prejudicados fizeram foi encontrar outros clientes para não precisarem baixar seus preços. Eles seguiram sem depender da economia americana. Essa é uma realidade muito perigosa. E, claro, não recebeu atenção alguma. Se a Suprema Corte emitir uma decisão, cuja divulgação está marcada para amanhã, dizendo que a imposição das tarifas foi inconstitucional, o que pode acontecer? Então ele terá que devolver esse dinheiro, esse presidente, ou pelo menos esse foi o risco que ele assumiu. Enquanto isso, ele quer aumentar o orçamento de defesa, anunciou ontem, em 50%. Isso equivale a $500 bilhão. Lá se vai o orçamento, pela janela. There goes the budget, right out the window. There goes the greatest indebted country. Lá vai o país mais endividado, mergulhando em uma dívida ainda maior, gigantesca. Esta é uma busca desesperada por coisas a fazer para conter o inevitável. Maneiras de evitar encarar a necessidade de encontrar uma nova forma de libertar a tecnologia que já temos. É disso que se trata. E é impossível, penso eu, chegar a qualquer outra conclusão além de que o mundo precisa observar isso, como já está fazendo, e descobrir como impor algum controle sobre este governo e esta sociedade fora de controle. E por fim, precisamos encarar o fato, nós que somos americanos, de que as pessoas que comandam este país, e com isso quero dizer a classe capitalista, não estão impedindo o Sr. Trump. O resto do mundo sabe que não estão. É um pouco como o caso de Israel. It's a little bit like in the case of Israel, you can denounce Mr. Netanyahu. Você pode denunciar o Sr. Netanyahu, mas o restante da sociedade israelense ainda o apoia. Se não internamente, certamente no que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. Isso precisa ser encarado, com todas as suas conotações assustadoras. E mesmo assim, percebo mais do que nunca vozes no setor corporativo dos Estados Unidos começando a soar o alarme. A Universidade de Yale tem uma escola de administração, e o diretor dela, um leal corporativista extremamente conservador, está incomodado com a falta de oposição. Ele está aconselhando as empresas que participam de seminários em Yale a se unirem para impedir Trump. Caso contrário, elas serão isoladas por Trump, que dará a cada pequeno grupo algo em troca de apoio ao que ele tenta fazer. Uma estratégia que tem funcionado para ele até agora. Which has worked for him so far. But there too, the opposition is building. Mas ali também, a oposição está crescendo. É crucial entender que nada do que aconteceu na Venezuela muda o quadro de um império desesperado, tentando se agarrar ao que foi diante de todos esses movimentos. A China continua crescendo mais rápido do que os Estados Unidos, mais ou menos na mesma taxa dos últimos 30 anos.
O declínio da manufatura americana em relação à China, já bastante avançado, está piorando. Rússia e China juntas formam uma oposição formidável que eles não conseguem contornar, nem de perto do nível imaginário de controle que acham exercer. E veja, a Venezuela é um símbolo. Vamos tomar a América Latina. Uau, tomar o controle. Você elimina 40 ou 50 pessoas por meio de traições sorrateiras de alguns locais, ou pelo menos de parte deles. Tudo isso virá à tona, eventualmente. Vocês sequestraram um homem e sua esposa. E o que conseguiram com isso? O que exatamente vocês alcançaram? Agora o povo da Venezuela terá de enfrentar as divisões dentro daquela sociedade e lutar para ver quem sairá com que tipo de situação. Isso é uma nota de rodapé no fim de um império. Mas se não nos mobilizarmos, tanto dentro quanto fora, e deixem-me lembrar que o governo Trump também designou este ano como o ano de se livrar dos críticos internos neste país. Se não fizermos algo, então a marcha rumo a uma terceira guerra mundial, nascida da competição irracional de um sistema capitalista, se repetirá novamente.